Eu estava conversando com uma mãe e ela estava me contando de uma situação com a maior vergonha do mundo. Era uma terça-feira, ela falou que ela chegou em casa, 6 horas da tarde, e tinha trabalhado o dia inteiro. O dia inteiro. Ela ainda precisava lavar a louça, ver se as crianças tinham comido o lanche, fazer a tarefa, colocar na cama, lavar a cozinha depois de fazer a janta. E no meio disso tudo, tinham duas crianças querendo atenção. Dessa mãe que na cabeça deles ficou longe o dia inteiro. E, enquanto ela estava naquela lá de função de faz isso, faz aquilo e tenta agilizar e dar conta do horário e dar conta de tudo que eu precisava fazer, Bia, eu fiz a coisa mais cruel do meu dia. Meu filho foi lá e eu tava, por favor, não mexe nisso, para de correr na cozinha, vai tropeçar e vai cair, vai tropeçar, vai cair, vai derrubar esse copo d'água, pega o seu copinho, não pega o de vidro. E pela quinta vez, o que aconteceu? Exatamente o que aquela mãe estava falando que ia acontecer. Ele estava correndo, derrubou o copo quebrou, a mãe explodiu, gritou com o filho, colocou de castigo, falou: vocês não me obedecem, eu tenho que dar conta de tudo. Explodiu, aquela explosão clássica que a gente sabe. E aí, depois que ela explodiu, ela entrou no quarto dela e ela disse que ela chorou como uma criança. E a única coisa que ela repetia, enquanto ela estava com os olhos marejados me contando, era o quanto ela era uma mãe horrível por ter feito aquilo. O quanto tudo que estava acontecendo com o filho dela era culpa dela e de comportamentos que ela tinha como esse. E foi aí que eu fiz a coisa certa nesse momento. Mas que talvez alguns professores meus falariam que não era a hora de fazer isso. Eu levantei da minha cadeira, dei um abraço nela, olhei bem no fundo do olho dela e falei: você acabou de falar a maior besteira que eu já ouvi sair da sua boca em todo esse tempo que a gente se conhece. Você não é uma mãe horrível. Isso não foi pelo copo. Isso foi porque você estava cansado e esgotado. Porque você é uma humana. Além de ser mãe, você é uma mulher, você é esposa, você dá conta de casa, você trabalha num cargo que te exige bastante. Qualquer humano nessa situação, 6 horas da tarde, estaria cansado também. Tá tudo bem ter cometido um erro. A gente comete erros. Se você fosse uma mãe horrível, estaria me contando isso com os olhos marejados e pensando: Bia, o que eu faço para mudar? Com certeza não. E sabe por que eu decidi fazer esse vídeo? Porque enquanto eu conversava com ela, eu lembrei de todas as outras mães, porque isso eu contei de uma mãe. Mas isso acontece toda orientação de pais. Isso acontece toda vez que a gente está numa roda e a gente ouve mães. Você provavelmente que está assistindo também já aconteceu isso. E quando a gente olha para isso, a gente vê que vocês tendem a ir por um caminho. E hoje eu quero te mostrar uma outra forma de analisar essas situações. Quando a gente está super cansada e super esgotada, a gente tende a não reagir da maneira que a gente gostaria. Mas isso não é só você que faz com seu filho ou a vizinha que faz com o filho dela, todo mundo faz em todas as relações. Só que quando você é mãe, o peso para você costuma ser diferente. Ele vem carregado de como se você não tivesse dado conta da coisa mais importante que você tinha que dar. Só que não é assim, ninguém fala sobre o esgotamento materno e sobre as consequências que isso tem na sua relação com o seu filho. E por ninguém falar, quando você sente isso, você trava. Você fala: meu, o problema deve ser eu. E não é bem assim. Eu falo diariamente lá no meu Instagram sobre a importância da gente cuidar da gente encher o nosso tanque de reserva emocional positiva. E muitas pessoas às vezes não entendem o porquê, mas é porque justamente nesses momentos, o fato da gente ter tido alguns minutinhos para olhar pra gente, ajuda nisso. Ajuda a gente a pensar com mais calma. Tá, Bia, mas eu não consigo fazer isso sempre. E não vai conseguir, porque ninguém consegue. É humanamente impossível. Mas sabia que tem algo muito valioso que a gente pode ensinar nesses momentos e que às vezes vocês nem pensam que vocês estão ensinando muito para o filho de vocês? Mesmo quando acontece situações como essa, quando a gente erra e a gente percebe que a gente errou, é só a gente pedir desculpa, não é o que a gente fala para eles todos os dias, principalmente quando eles contam de briguinha com os amigos? É exatamente isso que a gente vai fazer. A gente vai chegar para a criança quando a gente já estiver mais calma, quando a gente já tiver feito o que acalma a gente, seja tomar um banho quente, ouvir uma música, quando a gente já tiver chorado, e vai falar: filho, você me desculpa? Aquilo não era sobre você e não era sobre o copo. Eu só estava muito cansada, eu tinha muita coisa para fazer.
me desculpa, não foi legal o que eu fiz. E quando a gente faz algo que não é legal, a gente pede desculpa. Provavelmente a criança nem vai lembrar e vai falar, ai, desculpa, o que aconteceu? E aí você vai falar, obrigada, filho, por me desculpar. Mas é isso que a mamãe te fala, que às vezes a gente sente uma emoção tão forte que a gente não pensa na hora de fazer, né? A mamãe, na verdade, deveria ter tomado um copo d'água, respirado fundo e aí falado com você. Porque a mamãe ficou um pouco frustrada. Sabe o que é frustração, filho? É quando vem a raiva e a tristeza junto e vira uma bagunça dentro da gente. Era assim que a mamãe tava. Você já se sentiu assim? E aí você abre margem para uma das conversas mais lindas que você vai ter com seu filho. Você vai ensinar ele a nomear a emoção, explicar que tá tudo bem sentir e dar estratégias para lidar nesse momento. E o mais bonito de tudo isso, vai ensinar que quando a gente erra, a gente pode pedir desculpa. E que todo mundo comete erros às vezes. Só que a diferença é que tem pessoas que têm humildade para pedir desculpa, tem pessoas que não têm. E que é aí que mora a diferença. E é isso que você vai passar para o seu filho nesse momento. Então, tá tudo bem se acontecerem momentos em que você age de uma maneira que você não acha que foi a melhor. Isso não vai traumatizar o seu filho, isso não vai te fazer uma mãe horrível. Pelo contrário, vai te fazer uma mãe mais forte, uma mãe mais atenta até aos próprios sinais que você reconhece dentro de você. Então, se eu pudesse te deixar 2 mensagens principais com esse vídeo é: você não tá sozinho. Você não é a única mãe que fez isso. Isso não diz sobre a sua maternidade. Isso diz sobre uma oportunidade de crescimento para você e para o seu filho. E a segunda mensagem é: cuide de você. Isso é o que você pode deixar de mais importante para o seu filho. Ele não precisa de uma mãe perfeita. Ele precisa de uma mãe presente, mas uma presença com qualidade. E a gente só consegue oferecer isso se a gente também estiver bem. Então, receba esse vídeo como um abraço no coração, para você entender que tá tudo bem a gente cometer erros, desde que a gente peça desculpa. E que tudo na nossa vida é uma grande oportunidade de ensino para as nossas crianças. E se você quer mais conteúdos como esse, me acompanha aqui no YouTube. Inclusive, se você quer aprender a como se conectar com o seu filho e ter dicas práticas, porque às vezes a gente está na correria do dia a dia e a gente não consegue nem pensar em como fazer isso. Tem um vídeo aqui que eu te ensino como se vincular com o seu filho, até mesmo se precisar usar a tela, mas do jeito certo. Já clica aqui e assiste ele, que eu tenho certeza que vai te ajudar muito. E se você tiver qualquer dúvida, qualquer coisa, coloque aqui nos comentários, inclusive sugestões de vídeos. Eu tô sempre respondendo vocês por aqui. Um beijo carinhoso.